Pois bem, meu nome é Alex, sou estudante de engenharia na Universidade de Cruz Alta, Unopar, onde eu estou cursando o terceiro semestre, onde a gente tinha um trabalho interdisciplinar, que era criar uma peça de aço, no formato com uma bidimensional, onde a gente optou por um trapézio retangular, onde a gente deveria achar o centro da peça, através de cálculos, e equilibrar a mesma num pedestal. Ou seja, a nossa peça que a gente fez é um trapézio retangular, medido 21,5 de altura por 10 centímetros de largura. Ou seja, nós temos no esboço, no gráfico aqui da peça, como ela é bidimensional, para achar o centro da massa, a gente dividiu ela em duas figuras geométricas. Ou seja, a figura 1, um retângulo, e a figura 2, um triângulo. Figura 1, retângulo medindo os mesmos 10 centímetros de base, e o triângulo, os 10 centímetros de base também. Já na altura, o nosso retângulo 14,5 e o restante é a altura do triângulo, 7 centímetros. Ou seja, para conseguir achar o centro da massa, o baricentro, nós temos que ter a área do retângulo, a área do triângulo, a coordenada x do retângulo, a coordenada y do retângulo, coordenada x do triângulo e a coordenada y do triângulo. Pois bem, vamos lá. A área do retângulo. A área nada mais é do que base vezes altura. O nosso retângulo aí tem a base 10 centímetros e a altura 14,5, ou seja, 10 vezes 14,5 temos 145 centímetros. A área do triângulo. A área do triângulo é um pouquinho diferente, porque ela é base vezes altura dividido por 2, pois o triângulo não tem todos os seus lados iguais. Ou seja, a nossa base do triângulo é 10 centímetros e a altura é 7. 10 vezes 7 dividido por 2, 35 centímetros. Então também temos a nossa área do triângulo. Agora a coordenada x do retângulo e coordenada y do retângulo. As coordenadas são nada mais do que o centro da nossa figura geométrica, que é o retângulo. Ou seja, o centro dela seria a metade da nossa base e a metade da nossa altura. Ou seja, a nossa base é 10 centímetros, então a nossa metade, coordenada x, 5 centímetros. Como podemos perceber. 10 por 2, 5. Coordenada y, mesma coisa, só que perante ao eixo y, desculpa. Altura, 14,5 dividido por 2, temos 7,25. Então as coordenadas nós temos aqui na linha vermelha, como pode observar no gráfico. Então 14,5 dividido por 2, 7,25. Coordenada x do triângulo e coordenada y do triângulo. Aí é um pouquinho diferente, porque a coordenada x do triângulo é 1/3 da base do triângulo. Ou seja, a nossa base é 10 centímetros, 1/3, 10 dividido por 3. Temos 3,33. Esse seria a nossa base coordenada x do triângulo. Coordenada y do triângulo. A coordenada y do triângulo é 1/3 da altura do triângulo, porém ela é mais a soma da altura do retângulo. Ou seja, a nossa altura é 7 centímetros, a gente vai dividir por 3, que vai ter aproximadamente 1,83, mais a altura do retângulo, que a soma gera 16,83, como podemos observar. Após, a gente cria um quadro, onde temos a região 1, que é a figura do retângulo, e a figura 2, que é o triângulo. A nossa área do retângulo, 145. Apenas associamos no quadro. A área do triângulo, 35. Coloquemos na figura as duas medidas. Coordenada x do retângulo e coordenada y, 5 e 7,25. Colocamos no quadro também. Coordenada x do triângulo e coordenada y, 3,83 e 16,83. Seguem as duas no quadro. Aí, utilizando a forma gerada pela nossa tarefa, que era a coordenada x igual a coordenada x vezes área dividido por área. E a y era a coordenada y vezes área dividido por área. Ou seja, coordenada x vezes área. Nossa coordenada x do retângulo era 5, vezes a área 145, obtivemos 725. Coordenada y, que era 7,25, vezes a nossa área, obtivemos 1087,50. Coordenadas do triângulo,
segunda figura geométrica, seria a nossa coordenada x vezes a área, 3,33 vezes 35, 116,55. Coordenada y, 16,83 vezes a nossa área, 589,05. Aqui é o total. Total, a soma das nossas duas áreas, 180. A soma das duas coordenadas a coordenada x do retângulo com a do triângulo, obtivemos o resultado. E assim como na coordenada y. Aí, utilizando a nossa fórmula, nós substituímos os valores. Coordenada x, 841,55, dividido pela nossa área total, 180. Tivemos 4,67. Coordenada y, todo o valor 1.676,55, divididos por a nossa área. Obtivemos 9,31. Então, vamos lá no gráfico. Coordenada x, 4,67. Aproximadamente perto do 5, um pouquinho antes, que é a nossa linha amarela aqui. E a nossa coordenada y, que é 9,31, ela fica um pouquinho antes do 10, ou seja, as duas linhas amarelas. Ou seja, o nosso centro da figura, o nosso baricentro, centro da massa, está localizado aqui, entre 9,31 na coordenada y e 4,67 na x. Agora nós vamos na figura ali, vamos ver os dois pontos, como a gente solicitou, utilizando a régua aqui, até para a gente ter uma base das medidas, né? Os nossos 9 centímetros e 31, dá aproximadamente ali um pouquinho de 9,5, alinhando as duas, 9,31. E os nossos 4,67, que é a nossa linha, que a gente já havia marcado, ó, fechando os 4,67. Então, o nosso ponto está bem localizado ali. Agora, eu vou dar uma recuada, vou dar uma ajeitada para centrar a peça, como era o vídeo, que a gente tinha que ter uma demonstração da peça equilibrada no ponto certo. Dá uma arredada na câmera só para ficar bom. Pois bem, tá equilibrado. Vou ligar uma lanterna aqui para poder averiguar como foca por baixo, para ver como ele tá nas duas linhas ali. Foca embaixo para enxergar as linhas. As duas linhas feitas lá, ó. Tenta aproximar, vamos ver que pegue melhor. Lá, acho que do lado dela. Ó, aqui a coordenada 1 e a coordenada outra. Tá bem no centro do ponto, ó. Isso aí. Pois bem, esse era o nosso trabalho do interdisciplinar. Fica aqui o meu agradecimento e se puder dar um like no vídeo. Obrigado.